estava lá em Sodoma e Gomorra? Ló, que era sobrinho de Abraão, era da família. O Abraão começa a interceder, diz, Senhor, mas Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Deus fala, se tivesse eu não destruiria. E se tiver lá pelo menos 45, Senhor, o Senhor vai destruir as cidades por causa de... e deixar esses 45 morrer junto? Deus fala, se tivesse 45 eu não destruiria. E o Abraão vai intercedendo ali, 30, Senhor, e 20, e 10. E por fim o Abraão não consegue salvar aquela cidade, porque nem sequer 10 justos tinha ali. Mas por causa da intercessão dele, a Bíblia fala que Deus lembra de Abraão e envia os anjos para tirar Ló de lá. Quando os anjos chegam lá, quem estava quarta-feira passada, você vai lembrar, os anjos chegam assim e começam a dizer para Ló, acontece um episódio terrível lá, que naquela mesma noite, o Ló põe os anjos para dentro de casa, ele nem sabia que era anjo de Deus, né, para eles pousarem na casa dele, e naquela mesma noite todos os homens da cidade cercam a casa de Ló, querendo ali, falando uma linguagem alta, né, abusar daqueles homens que estavam chegando na cidade. O Ló sai para fora, fecha a porta e fala, pelo amor de Deus, não faz isso, esses homens aqui estão na minha casa, pelo amor de Deus, eu tenho uma filha, olha, eu vou colocá-la para fora, faz com ela o que vocês quiserem. Olha a loucura de Ló, para tentar salvar os homens, ele ofereceu até a filha, e os homens da cidade eram tão perversos, eram tão imundos, que ele disse, não, nós vamos fazer com você pior do que o que a gente ia fazer com esses 2 homens que você colocou na tua casa aí. E os homens vão para cima dele, a Bíblia fala que os anjos cegam todos aqueles homens, que eles ficam a noite inteira procurando a porta da casa e não conseguem achar. E eles desistem. No outro dia de manhã os anjos falam para Ló, pega você, tua esposa, tuas filhas, os maridos das suas filhas e vão sair daqui, porque vai ser destruído tudo aqui. E começa a insistir, e a Bíblia fala que o Ló começou a demorar. O Ló estava achando que ainda tinha muito tempo. O Ló estava achando que não era tão assim, a coisa era muito séria. O que os anjos fazem por causa da intercessão de Abraão? Eu gostei da tradução, acho que a Bíblia Viva, que fala que os anjos pegaram Abraão, sua esposa e suas filhas à força e arrancaram lá de dentro. Olha aqui que a intercessão faz. A pessoa pode até não querer sair da situação que está, mas quando tem alguém intercedendo, nem que for a força, o anjo de Deus arranca aquela pessoa. A força, pastor, sim, porque tem gente que se for esperar pela própria vontade dela, nunca vai sair daquela situação. O anjo de Deus vai ter que arrancar a força de lá. E esse é o poder que a intercessão tem. Quem está entendendo, diga amém. Então não para de interceder. Quando você vem, traz o nome da tua família, pega um por um, vai colocando aqui no altar. Da semana passada continua, que eu falei que não ia tirar mais do altar, e vou juntando aqui de uma semana para outra. Por quê, pastor? Porque a tua intercessão está fazendo com que aquela pessoa que está lá, às vezes demorando ainda para tomar uma atitude, uma hora eu saio dessa vida, não, uma hora eu paro de beber, uma hora eu largo esse vício, uma hora eu mudo de vida, e está demorando pelo próprio bem dela, que a pessoa acha que ainda tem muito tempo, mas às vezes não tem. O anjo de Deus vai arrancar ela daquela situação. Diga graças a Deus. Esse é o poder que a intercessão tem. Então não para de interceder. E hoje eu quero trazer outra palavra que está muito forte no meu coração. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela por gentileza, lá em 2 Samuel capítulo 5, no versículo 19. Essa mensagem está sendo gravada, tá, né? Está certinho aí? Está sendo gravada, depois se você quiser, vai estar lá no YouTube, você pode ouvir de novo, compartilhar com mais pessoas, e vai ser uma benção. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. A mensagem de hoje é: cuidado com o automático. Automático, pastor? Exatamente. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Abra sua Bíblia lá. Por que tem que tomar cuidado com o automático, pastor? Porque o automático, irmão, às vezes ou por preguiça, porque às vezes a gente fica meio preguiçoso de buscar de Deus uma revelação, uma direção nova, e a gente começa a fazer só aquilo que a gente já sabe. O que a gente já sabe é mais fácil. Então você começa a ficar naquilo que você, fala comigo assim, já tem experiência. Fala experiência. A experiência é boa. Todo mundo tem que ter experiência com Deus. Mas ela é ruim quando você começa a se apegar só na experiência e esquecer da comunhão.
Por quê? Porque tem gente que está assim, olha, talvez teve um tempo na vida que teve muitas experiências e depois que teve essas experiências parou de buscar, parou de ter comunhão com Deus, parou de ouvir a voz de Deus e até hoje está apegado naquela o quê? Experiência. O que é estar no automático? Estar no automático, para você entender melhor, é igual você pegar um carro e você colocar ele numa descida e de repente, enquanto você está descendo aquela descida com ele, o combustível acaba. Eu te pergunto, você está na descida, o combustível acabou, o carro vai parar de uma vez? Não. Às vezes ele vai continuar até na mesma velocidade, mas já não tem mais combustível nenhum. Ele só está na força que ele adquiriu quando ele ainda tinha combustível. Então ele ainda está acelerando, sabe? Vai chegar uma hora que ele vai começar devagarzinho a perder a velocidade. E sabe quando é que você vai perceber que acabou o combustível? Quando acabar a descida. Aí quando começa a subir, só sobe quem realmente tem combustível. Está entendendo sim ou não? Então tem gente que acha que, vamos dizer assim, ainda tem combustível, mas não é, que está na descida. A hora que vier uma dificuldade, a hora que vier uma luta, a hora que vier uma batalha, a pessoa vai ver que já não tem combustível. Por quê? Porque não abasteceu nunca mais orou, nunca mais buscou, nunca mais teve com Deus um momento. Então cuidado para você não ficar no automático. O automático é um perigo. O automático é aquela tentação que a gente tem de confiar mais na nossa experiência passada do que na direção que Deus está dando hoje. Por que o senhor está falando isso? Vamos lá que você vai entender. 2 Samuel 5,19, toda a sua atenção. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, o que o Senhor disse? Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar o quê? Baal-Perazim. Então olha para o pastor. Os filisteus eram os inimigos conhecidos do povo de Israel. E aí os filisteus vêm e se levantam contra Israel. E Davi tinha, meu irmão, uma qualidade que todos nós temos que ter. Olha para o pastor. Por mais que você ache que você já sabe, por mais que você pense já ter passado por alguma coisa, nunca deixe de consultar o Senhor. Davi, irmão, Davi era um homem experiente em questão de guerra. Davi já tinha guerreado várias vezes. Mas antes de enfrentar qualquer inimigo, ele consultava o Senhor. E não deixava de ouvir o que Deus tinha para ele. E que muitas vezes a pessoa, igreja, pastor, não é o caso que é esse motivo que eu vou falar, mas muitas vezes, eu já ouvi gente falar esse absurdo para mim. Pastor, tudo que o pastor vai pregar lá, eu já sei. Irmão, pode ser o mesmo inimigo, o mesmo jeito, mas muitas vezes a direção é totalmente diferente. Você vai baseado naquilo que você já sabe, você pode quebrar a cara. Porque o Davi vai consultar o Senhor e o Senhor fala para ele: sobe. E na direção de Deus ele vai e vence. Só que olha o que vai acontecer agora, presta bem atenção. Pula para o versículo 22. E os filisteus, o que diz aí? Tornaram. Olha para o pastor. Irmão, na nossa vida com Deus, aquilo que a gente tentou e venceu uma vez, a gente vai ter que vencer várias vezes. Tem gente que acha assim: pastor, não, aquela situação já foi vencida. Pois é, de vez em quando aquilo que você venceu torna a se levantar de novo. E aonde você precisa fazer o que, pastor? Isso aqui, E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Versículo 23 diz assim, e Davi, o que diz aí? Consultou o Senhor, o qual lhe disse, o que o Senhor disse? Lê você, o que o Senhor disse agora? Não subirás. Olha para o pastor, o mesmo inimigo, a mesma guerra, e da primeira vez Deus disse o que para Davi? Sobe. E agora, o que Deus disse? Olha para o pastor, se ele tivesse baseado na experiência que ele já tinha tido, a primeira vez Deus falou, sobe, imagina que ele nem vai consultar o Senhor, ele acredita que ele já tem
bagagem, que ele já tem experiência, eu não preciso de orar de novo, por uma coisa que eu já venci, por uma coisa que eu já sei como fazer. O que teria acontecido com ele? Desculpa as palavras, ele teria quebrado a cara. Sim ou não? Por confiar mais na sua experiência do que na direção de quem? De Deus. Vou falar algo muito forte para você aqui. Olha para o pastor. O que dá certo na nossa vida não é o que Perdão, vou falar melhor. O que leva a vitória na nossa vida não é aquilo que já deu certo uma vez. É a direção de Deus. Aquela vitória ele teve porque ele obedeceu a direção de Deus. Mas olha para o pastor, agora, dessa vez, era o mesmo inimigo, era a mesma guerra contra o mesmo inimigo, a mesma batalha. Se dessa vez ele faz a mesma coisa, ele teria tido vitória? Não. Por que não, pastor? Porque agora essa não seria mais a direção de Deus. Naquele dia a direção de Deus foi, sobe. E hoje a direção de Deus foi o quê? Não sobe. Por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus não deixa sempre o mesmo jeito para resolver as coisas? Aqui está o segredo. Para eu e você, nós ficarmos na dependência de Deus. Irmão, fica na dependência de Deus. Eu marquei algumas coisas aqui enquanto eu estava meditando, para falar com você. Cuidado, nós temos a tendência de fazer igual em situações parecidas. Mas pode ser parecida, mas não é igual. E você não tem que fazer igual porque é parecida a situação. Você tem que buscar sempre o quê? Fala, a direção de Deus. Exato. A comunhão com Deus. Não troca a comunhão com Deus por uma experiência, irmão. Irmão, olha para o pastor, cada culto é um culto, cada luta é uma luta, cada filho é um filho, cada emprego é um emprego. Está entendendo, sim ou não? Tem gente quebrando a cara porque começa a ficar tão confiante na sua experiência e para de consultar quem? Senhor. Dá um exemplo para você, falar de mim. Porque primeiro, antes de Deus falar com você, ele fala comigo. Imagina que eu, como pastor, eu chego aqui e falo, eu já sei pregar. Quantos cultos eu já não preguei? Quantas mensagens eu já não dei? Quantas vezes eu já não preguei sobre isso aqui? Eu já sei pregar isso aqui. Aí eu venho baseado na minha experiência. Eu vou subir aqui, como eu já sei pregar, não vou perder tempo aqui meditando, consultando a Deus, para ver o que Deus quer falar. Eu vou pregar aquilo que eu já sei. Irmão, a pior coisa que eu posso fazer. Por quê, pastor? Porque eu posso quebrar a cara. Pode ser que aquele dia eu tive vitória e hoje eu já não tenha. Um dia que o pastor começa a achar que ele já tem uma experiência, ele não precisa mais consultar o Senhor, que ele já sabe pregar, que ele já sabe fazer. Ele começou a se firmar na sua experiência. Deus para de operar. Ele para de ter vitória. Está entendendo, sim ou não? Eu já sou obreiro, eu já sou membro há tanto tempo, eu não tenho que estar ali sempre consultando o Senhor, porque eu já sei como é que faz a coisa. Você vai parar de ter vitória. Davi só tinha vitória porque apesar de toda a sua experiência, toda vez que ele enfrentava o inimigo, ele fazia como se ele não soubesse nada. Diga glória a Deus. Deus, como é que eu faço? Senhor, o que eu faço agora? Deixa eu te ensinar uma coisa muito forte. Experiências do passado não podem conduzir a nossa vida espiritual hoje. Eu já vi muita gente que vivia dizendo assim, olha para o pastor, Deus já me usou tanto. Nossa, pastor, antigamente eu orava, olha, Deus operava, Deus me usava, Deus me usou para curar uma pessoa, para libertar outra, eu fazia para Deus, evangelizava isso. Aí você pergunta para a pessoa assim, olha para o pastor, você pergunta assim para a pessoa, mas e hoje, o que você está fazendo? Hoje então, pastor, hoje eu já não, nem na igreja eu estou indo, mas o senhor precisava ver como Deus me usava. Eu te pergunto, olha para o pastor, o que vai levá-la a ter vitória? Aquela experiência que ela tem do passado, que um dia Deus deu vitória para ela, um dia ela foi usada por Deus, ele foi usado por Deus, Deus usou ele para falar com pessoas, Deus usou ele para curar, ou o que ele está fazendo agora, hoje? Irmão, para Deus é sempre o hoje. O que vale para Deus é hoje. Irmão, eu tenho que tomar cuidado para eu não ficar segurado, apegado, melhor dizendo, nas vitórias que eu já tive. Achando que eu achei a receita do bolo, sabe? Vida com Deus não é receita de bolo não, irmão. Não, eu vou sempre fazer isso aqui, que sempre vai dar certo.
Não, já marquei tudo que eu tinha que marcar no meu caderninho, tudo que eu preciso está aqui. Não está não. Diga glória a Deus. Não está não. Você vai precisar sempre de uma nova direção de Deus. Às vezes até para o mesmo inimigo. Às vezes até para a mesma batalha. Era o mesmo inimigo, era a mesma batalha. E o mesmo Deus que disse da primeira vez, sobe, agora diz o que para ele? Não sobe. Olha o que Deus vai falar, vamos continuar. Não subirás, mas rodeia por onde? Por detrás. Por que daquela vez foi pela frente, agora Deus manda eu dar a volta por detrás? Irmão, Deus vê o que eu não vejo. Dessa vez não ia dar certo se fosse da mesma maneira. Olha só que coisa, você vai fazer diferente agora, Davi. Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. 24, e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial de quem? Dos filisteus. Versículo 25, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar aonde? A Jezé. Ele venceu de novo, sim ou não? Sim, porque de novo ele fez aquilo que Deus dirigiu. Ele obedeceu a direção de Deus. Está entendendo, sim ou não? As vitórias de Davi não estavam na experiência que ele tinha. As vitórias de Davi estavam em sempre buscar a direção de Deus, porque toda vez ele estava na direção de Deus. E tinha hora que a direção de Deus mudava, irmão. Tinha hora que a direção de Deus era aqui de frente, tinha hora que a direção de Deus era para rodear por trás. Imagina eu passei por algumas igrejas, e eu chego aqui e falo, bom, eu já passei por várias igrejas, eu tenho experiência. Ô Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Não preciso perguntar para Deus o que Ele quer fazer aqui. Eu vou fazer aqui igual eu fiz nos outros lugares. Não, mas aqui é outro lugar, é totalmente diferente. Ô Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Diga glória a Deus. Como é que o Senhor quer que faz? Porque senão não vai dar certo, irmão. A vitória não está naquilo que deu certo um dia. A vitória está na direção de Deus. Não, pastor, já sei como é que eu resolvo a situação com meu marido. Porque, presta atenção. Da outra vez ele fez isso, pastor, eu fiz assim, assim, assim. Resolveu o problema, vou fazer de novo. Às vezes você pode fazer de novo e o casamento acabar. Porque você não está na direção de quem? De Deus. Não, pastor, já tenho experiência. Meu filho, o outro, quando começou a fazer assim, eu fiz isso, isso e isso. E resolveu. Eu vou fazer com esse também, você vai ver. E às vezes não vai resolver nada. Você tem que consultar a direção de quem? De Deus. Quanta gente, irmão, está no automático, porque o automático é o mais fácil, eu já conheço, eu já sei, aquela receita de bolo que eu já sei até de cabeça. Vou fazer assim, assim, assim. Mas será que é assim que Deus quer que faz? Olha como a gente fica no automático. Nossa, uma vez eu tive um problema, isso todos nós, tá? Uma vez eu tive um problema de coluna, eu fui em tal doutor. Nossa, mas que benção, aquele doutor foi usado por Deus, resolveu o meu problema de coluna. Aí passa um tempo, vem um problema de coluna de novo. O que você pensa automaticamente? Eu vou naquele. Por que nós não vamos orar antes? Às vezes você nem vai orar. Olha como que a gente é. Às vezes você nem vai orar. Você já pensa logo, eu vou naquele doutor. Porque é mais fácil. É aquilo que já deu certo. Cuidado, porque a gente vai entrando nisso. Vamos supor que eu tive um problema, e aí eu tomei um remédio lá que me resolveu aquele problema como se estivesse com a mão. Às vezes aquela foi uma direção de Deus naquela época. Deus pode usar o doutor, Deus pode usar um remédio, pode ou não pode? Pode, só não posso ficar apegado nisso. Aí quando eu tenho aquela dor parecida, eu já penso assim, nossa, vou tomar de novo aquele? Fala aí, fala. Eu não é. Às vezes nem orar vai. Se apega tanto na experiência que já teve, que não busca nem a direção de Deus. Deixa eu marcar o nome desse remédio aqui, para eu nunca mais esquecer dele. Assim, né? Toda vez que eu tivesse problema, eu já sei, já vou tomar esse. A gente, assim, eu estou falando a gente, todos nós, viu? Estou me incluindo, viu? A gente assim ou não é? Fala para o irmão do seu lado, fala, cuidado com o automático. Viu? Cuidado. Não é porque deu certo daquela vez que Deus quer que você faça de novo. Às vezes você tem que de novo orar, buscar, jejuar, passar um tempo na presença de Deus. Só que o que é mais fácil? Tomar o que já deu certo. Sim ou não? Fazer o que já deu certo da primeira vez. Cuidado com isso. Não, já vou logo no doutor lá, porque da outra vez deu certo.
E às vezes não era para você ir logo direto no doutor, era para você orar, era para você falar, não pastor, mas o problema é igual, é parecido. Mas não é porque é parecido que eu tenho que me apegar à experiência que eu já tive. Olha que coisa forte que eu vou te mostrar aqui. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 16. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo sim ou não? 1 Samuel capítulo 16. Cuidado, irmão. Vou te falar aqui, a primeira coisa que acontece com quem entra no automático, ele para de consultar o Senhor e começa a se apoiar só nas suas experiências. Isso aqui é um perigo, hein? Mas eu já tenho 30 anos de igreja. Mas eu sou pastor há 15 anos, eu já prego. Irmão, todo desafio é um novo desafio. Toda guerra é uma nova guerra. Tudo aquilo que eu já vivi, irmão, foi para aquele tempo. Se eu quiser ter vitória hoje, eu tenho que consultar o Senhor quando? Hoje. Por isso que as pessoas lá fora não entendem que você que está tanto tempo na igreja continua vindo. Por causa disso. Mas você já não ouviu tudo quanto é palavra, você já não sabe tudo que o pastor está pregando. Irmão, quantas vezes, apesar de você já ter ouvido tanta coisa, num culto ou numa mensagem, Deus falou algo novo, diferente no seu coração para você enfrentar uma batalha. É que quem está lá fora não entende isso. Ele acha que o evangelho é receita de bolo. Já marcou uma vez, pronto, já sabe. Não precisa mais ir na igreja, não precisa mais buscar, não precisa mais orar. Mentira. Se eu fizer isso, se você fizer isso, a gente cai. Porque não dá para pegar Jesus e pôr num potinho e falar, Jesus está aqui. Já guardei o que eu precisava guardar, agora estou tranquilo para o resto da vida, negativo. Não tem como, Jesus não dá para você pôr ele num lugar limitado e falar assim, tudo que eu precisava eu já guardei de Jesus. Agora só ir usando, não. Jesus é igual lenha. Vamos supor que você foi lá e juntou um punhado de lenha para manter o fogo aceso. Aquela lenha que você jogou no fogo, o que acontece com ela? Ela queima. Se você quiser usar ela de novo, não dá mais, você tem que buscar lenha nova. Está entendendo sim ou não? Tem gente, irmão, querendo manter o fogo aceso com lenha que buscou lá em 1920. Pastor, lá em 1900, bolinho orava tanto. Lá, pastor, o senhor não lembra, aqui não era nem asfaltada, que era tudo estrada de terra, que era tudo mato. Eu ia na igreja, eu passava a noite em oração. Aí você pergunta para o indivíduo, e hoje? Pastor, hoje não vou mais na igreja, não busco mais a Deus, hoje eu não faço mais nada. E aí, o fogo está aceso ainda? Não, tá, pastor, porque aquela lenha lá que eu busquei era tão boa, que até hoje está mantendo o fogo aceso. Mentira, está nada. Já apagou, a pessoa nem percebeu, está no automático. Não tem que buscar a lenha de hoje para o fogo de hoje, porque a lenha de ontem acendeu o fogo de ontem, mas ela foi consumida. Está entendendo sim ou não? Se eu não buscar a lenha nova, o meu fogo vai apagar. Vai apagar. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 16:3. Cuidado com isso aqui, 1 Samuel 16:3. Quem achou, diga amém. Deus fala para Samuel, profeta, ungir o novo rei de Israel. E ele diz assim, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Presta atenção nessa parte agora, e ungir-me-ás a quem eu te... O que Deus está dizendo para Samuel? Samuel, já cansei de Saul. Saul não obedecia nada que Deus mandava. Se você vai ungir o novo rei de Israel, vai lá na casa de Jessé. Quando você chegar lá, presta atenção, ele diz, é 1 Samuel? Não, você está em 2 Samuel, abençoado. É 1 Samuel 16:3. 1 Samuel 16:3. Põe lá para mim. É o 3? É o 3, exato. Primeiro, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E olha lá agora, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Ou seja, Deus falou para Samuel, mas não falou tudo. E Deus é sempre assim. Deus não fala tudo, Ele vai dando para nós a informação conforme a gente vai dando passo. Entendeu? Ele falou primeiro, você vai até a casa de Jessé e vai fazer o sacrifício. Quando você já estiver lá, aí eu falo mais. Está entendendo sim ou não? Tem gente que quer que Deus fale tudo. Deus, o que eu tenho que fazer? Não, você vem num culto, Deus fala um pouco. No outro que você vem, Deus fala mais. Diga glória a Deus. Por quê? Naquele culto que Deus já falou, Ele quer que você dê o passo mediante o que Ele já
falou. Ele só vai falar mais se você já der o primeiro passo. Por que ele vai falar mais para quem não deu nem o primeiro passo? Por que ele vai falar já para dar o segundo? Não fala. Então ele falou, você vai lá, vai na casa de Jessé. A hora que você estiver lá, eu vou falar o que você há de fazer. E você vai ungir aquele a quem eu te disser. Está ouvindo, Samuel? O que eu te disser. Olha o que Samuel faz. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? 5. E disse ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Verso 6 agora. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, olha o que Samuel vai dizer, certamente está perante o Senhor quem? O seu ungido. Olha para o pastor, o Samuel entra lá para poder ungir o filho de Jessé, ele não sabia qual que era, porque Deus disse, eu vou te dizer qual deles que é. Só que quando Samuel olha, ele já chega numa conclusão, ele diz assim, ó, certamente, eu gosto da Bíblia NVI, que a Bíblia NVI fala assim, ó, com certeza, é esse aqui que Deus escolheu. Mas quem falou? Ninguém falou. O Samuel estava se baseando, aqui que fica interessante, Samuel estava se baseando numa experiência que ele já tinha tido. Que experiência que ele já tinha tido, pastor? Eu vou mostrar para você. Está lá, ó. Ah lá, ó, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Irmão, às vezes a gente fica tão cheio de experiência, a gente se acha tão experiente, a gente quer dizer até o que Deus quer. A gente se acha no direito de dizer até o que Deus quer. Não, Deus quer que faz assim. Eu nem perguntei. Está entendendo sim ou não? Cuidado, hein? Ele olha para o Eliabe e fala assim, isso aqui que Deus quer ungir. Não era que Deus queria ungir aquele, é que ele já estava no automático. Mas por que no automático, pastor? Vou te explicar por quê. O Felipe vai colocar ali para mim, não precisa nem você abrir lá. Olha a experiência que o Samuel já tinha tido. 1 Samuel capítulo 9, verso 1. Coloca ali para mim, pode ser nessa linguagem mesmo. Bíblia NVI. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Versículo 2, pronto, põe direto 2. E tinha um filho chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Olha como Saul era. Jovem, de boa o quê? Aparência, sem igual entre os israelitas. E olha agora, ó, os mais altos batiam aonde? Irmão, o Saul ele era tão alto que os mais altos em Israel batiam aqui no ombro dele. Ele era mais alto da multidão. A Bíblia fala que todo mundo via o Saul, perdão, Samuel não, o Saul, né? O Saul, ele era mais alto que todo mundo do ombro para cima. Então olha como Saul era, de boa aparência e o que? Alto. No capítulo 10, coloca para mim, ô Felipe, o capítulo 10, versículo 23. 10, 23. Lê comigo ali, ó. E correram e o tiraram de lá. E ele ficou em pé no meio do povo, e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Então olha para o pastor, o Samuel quando vai ungir Saul, ele vê que Saul, que Deus escolheu para ser rei, era um homem de aparência, porque a Bíblia fala que ele era um dos mais belos que tinha em Israel, e ele era alto de estatura, ou seja, na cabeça dele, a experiência dele, aquilo era porte de um rei. Por que ele olha para Eliabe e ele nem pergunta para Deus, ele já vai no automático dizendo, é esse aqui que o Senhor quer ungir. Agora volta aí onde você deixou aberto, ele vai colocar ali de novo, capítulo 16, versículo 6. Ele fala ali, ó, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Por quê? Olha o versículo 7, o que diz no verso 7? A nossa Bíblia diz assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua o quê? Aparência, e o que mais? Nem para a altura da sua. Olha para o pastor, quando o Samuel olhou para o Eliabe, ele lembrou de quem? De Saul. Ele falou, é igual. Aí ó, esse aqui com certeza é o que Deus quer ungir, porque naquela experiência que eu tive, Deus ungiu um igual a ele, de aparência e o que? E alto. Irmão, cuidado.
Porque a gente fica no automático, a gente acha que Deus vai fazer sempre do mesmo jeito, baseado na nossa experiência. O que a gente acha é comum. Só que Deus não é assim, que eu falei para você. Não adianta eu querer fazer de Jesus uma receita de bolo. Sempre faz desse jeito que vai dar certo. Por isso, olha, eu até digo, a pessoa fala assim para mim: pastor, é pecado orar o Pai Nosso? Não, jamais. Pecado é você fazer do Pai Nosso uma receita de bolo. É você não entender e não usar ele da maneira certa. Não adianta eu pegar lá o Pai Nosso, ou Salmo 91, ou qualquer outra palavra e fazer daquilo uma reza. O que é uma reza, pastor? É quando eu fico repetindo aquilo, mas eu não estou orando aquilo de todo o meu coração, não estou entendendo o que eu estou falando, não está saindo da minha boca a palavra com entendimento. Irmão, o evangelho não é assim. Não dá para eu pegar as minhas experiências e só copiar e colar. Antigamente, quando eu estava na faculdade, chegou a época do TCC. Quem já fez faculdade aqui sabe o que eu estou falando. Sabe o que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Ou negócio. A gente começava a fazer o TCC um ano antes, às vezes até mais, para dar conta de terminar. Sabe o que acontecia muitas vezes com o TCC? Tinha aluno que era reprovado, sabe por quê? O aluno tinha capacidade de ir lá, pegar o TCC inteirinho de alguém que tinha feito numa faculdade bem longe, sabe? Uma esperança de que o professor não achasse, procurava na internet um TCC, copiava, só mudava o nome e colocava lá para poder apresentar. E os professores não eram bobos, o que o professor fazia? Pegava um trecho do TCC e jogava na internet, jogava no Google. O que acontecia? Aparecia o TCC de onde ele tinha copiado. Teve aluno que reprovou, porque não existe você copiar e colar, né? Vou pegar lá aquilo que já deu certo e vou colar aqui que também vai dar certo aqui. Não. Por quê? Porque Deus quer que eu e você sejamos dependentes dele. Sabia que tem muita gente que não dá certo na vida sentimental por causa disso? Quantas vezes eu já vi pessoas querendo copiar e colar o que viveu no passado, um outro relacionamento, e vive comparando. Vou falar para você que talvez já teve frustração no seu relacionamento, você que já teve frustração na vida sentimental, cuidado para não pegar aquela experiência e se basear naquela experiência e colocar hoje no relacionamento que Deus está te dando. Porque senão você vai ficar viver dizendo para sua esposa: então, mas a fulana de tal não fazia assim. Mas a ciclano não fazia desse jeito. Ou vice-versa, né? A esposa vai ficar dizendo: você está fazendo igual o meu ex fazia. Irmão, relacionamento nenhum dá certo assim. Está entendendo, sim ou não? Cuidado para você não fazer isso. O Samuel bateu o olho em Eliabe e falou assim: é esse aí. Por quê? Porque Deus disse não, por causa da experiência que ele havia tido. Cuidado, deixa para trás. O que Paulo falou? Esquecendo-me as coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim. Tem gente que não dá certo em trabalho nenhum, serviço nenhum, porque chega no serviço novo e começa a falar assim para patrão, para patroa: porque lá no meu antigo serviço eu fazia assim. Porque lá onde eu morava eu fazia desse jeito. Porque lá não sei onde era assim que a gente fazia. Sempre deu certo assim. E a pessoa não se abre para algo novo. E aí chega lá, não se adapta. Por quê, pastor? Porque está sempre se baseando não na direção de Deus, mas nas experiências que já teve. Isso se torna um problemão, irmão. Deus repreende o Samuel. Quer ver o que Deus vai falar para Samuel? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque Deus viu que era isso que Samuel estava olhando. Samuel, não tem nada a ver a experiência que você já teve com o que eu quero fazer agora. Esquece aquilo lá que você já viu. Ele diz assim, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Ô Samuel, é na minha direção que você vai fazer as coisas, não é na sua experiência. Cuidado, hein, irmão. Não, pastor, porque eu pego um caminhão, não, você vai pegar o caminhão, por melhor que você seja,
Faz uma oração: Deus, me dirige, me conduz. Não, pastor, porque eu dirijo até de olho fechado. Pega estrada e não sei o quê. Cuidado. Vai pegar a estrada, pede a direção de Deus. A gente é falho, irmão, sim ou não? Por mais que você seja bom naquilo que você faz, por mais que você tenha experiência, é errado ter experiência tem que jogar fora, pastor? Não, você só não pode fazer dela o seu apoio, você só não pode se apegar a ela. Eu até marquei aqui, ó, você tem que aprender com a experiência, mas não depender exclusivamente dela. Jesus, aprendi bastante com as minhas experiências, mas eu não vou viver só grudado nisso aqui. Que passou o quê? Passou. Eu quero saber a direção do Senhor. O que o Senhor me manda fazer agora? Diga graças a Deus. Naquele dia, irmão, olha o que Deus faz. Vai lá para o versículo 11. A Bíblia diz que o Samuel fala assim para Jessé: não tem, já passou todos os seus filhos, porque começa a passar todos os filhos de Jessé e não era nenhum. E olha agora no versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E olha o que o Jessé diz: ainda falta quem? Quem? Lá quando Deus ungiu Saul, Deus ungiu maior. E agora Deus quis ungir quem? Fala comigo, às vezes Deus faz tudo ao contrário. Para quê, pastor? Só para a gente depender dele. Para a gente não achar que já sabe. Não, eu já sei, Deus sempre vai ungir o maior. Será? Teve um dia que Deus ungiu o maior. Era o mais alto de todos. Agora Deus quis ungir quem? O menor. E aí? Cuidado, meu irmão. Sai do automático. Porque o automático de Samuel fez ele acreditar que seria de novo o maior. E Deus falou: não é o maior dessa vez, agora é o menor. Diga glória a Deus. Não estou olhando para a aparência, não estou olhando para o coração. Naquele dia, calhou, né? Daquele que eu escolhi ser o mais alto. Mas agora o que eu escolhi é o menor. Porque eu não estou preocupado com a altura. Quem está olhando para isso é você, Samuel. Eu não estou preocupado com a aparência, eu estou olhando para o coração. E de todos aqui, o que agradou, o coração que mais me agradou, dessa vez não foi do maior, foi do menor. Diga glória a Deus. Olha como que é a vida com Deus, irmão. Cuidado para você não ficar no automático, hein? Não, já tem um tempo que eu ando com Deus. Deus sempre faz assim. Será que faz sempre assim? Ou eu que travei, que parei de buscar a direção? Não, sempre deu certo desse jeito. E por que não está dando certo mais? Será que eu não tenho que voltar a buscar a direção de Deus? Esqueci as minhas experiências para trás e falar: Jesus, faz algo novo na minha vida. Diga glória a Deus. Me mostra qual é a direção para hoje. Me mostra qual é a direção para agora. Me mostra o que eu tenho que fazer hoje. Ô Jesus, eu não vou ficar preso naquilo que eu fazia lá no passado, quando eu orava, o quanto eu buscava. Se eu não estiver buscando hoje, não adianta nada. Que a direção de Deus de hoje é para hoje. De ontem foi para quando? Foi para ontem. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar, vamos lá, rapidinho, em Números capítulo 20, versículo 7. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Palavra tremenda, né? Números capítulo 20, verso 7. Números 20, capítulo 20, versículo 7. Esse exemplo aqui também é bastante conhecido. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e olha o que Deus vai dizer: e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, e assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9, o que Moisés faz? Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura não tiraremos águas dessa rocha para vós? 11. Então Moisés levantou a sua mão e fez o quê? E feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Pastor, o Moisés foi desobediente. Olha, eu não acredito que foi só desobediência. Eu acredito que também foi costume. Eu acredito que foi aquilo que eu estou chamando hoje de automático. Por que automático? Você lembra que teve um episódio muito parecido?
Mesma coisa, o povo começa a murmurar, pedindo água, não tem água, Moisés vai consultar o Senhor. E na primeira vez, o que Deus havia falado para Moisés? Vamos lembrar, coloca ali para mim, o Felipe, Êxodo capítulo 17, versículo 4. Olha lá a primeira vez como é que foi. Todo mundo conhece aqui, eu vou ler, mas tem muita gente que já sabe. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. 5, ele busca Deus, né? Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. 6 agora, olha lá, ó. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez. Então, naquela primeira situação, idêntica a essa segunda aqui, Deus falou o que para Moisés? Pega a tua vara, e tu ferirás a rocha. Irmão, a situação acontece de novo. O Moisés até vai consultar o Senhor, só que apesar dele consultar o Senhor, ele não presta atenção no que o Senhor fala. Não, pastor, o senhor falou que o Davi sempre consultava o Senhor, mas não é só consultar, é prestar atenção no que Deus fala, é dar ouvido. Porque às vezes até consulta, mas Deus fala uma coisa e a pessoa vai fazer aquilo que já está acostumado a fazer, não adianta nada. Se eu estou pedindo a direção de Deus, então eu tenho que prestar atenção na direção que Ele está me dando. Não adianta eu ouvir a palavra e sair daqui para fazer aquilo que eu já estou acostumado a fazer. Está entendendo, sim ou não? Aí acontece uma situação idêntica, volta lá para Números 20, volta lá para o versículo 11, Deus diz a mesma coisa: Moisés, você vai pegar a sua vara, vai lá diante da rocha, mas não é para bater. Dessa vez Deus fala para ele: você vai falar a rocha. Volta no verso 8, ó. Toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. Agora pula para o versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e fez o que, igreja? Feriu a rocha. Da primeira vez Deus tinha mandado ferir, sim, verdade. Mas agora na segunda vez Deus mandou fazer o quê? Falar. Irmão, às vezes a gente está tão acostumado a ferir, que quando Deus diz agora tem que parar de ferir, está na hora de você parar de bater. Mas a gente quer continuar fazendo o quê? Não, pastor, porque eu aprendi assim. Sempre foi desse jeito. Sempre deu certo, será? Será que naquela época era a época de bater? Será que agora já não é hora de falar? Não, pastor, mas eu sempre bati, sempre resolveu. Pois é, Moisés bateu de novo, porque ele já está acostumado a bater. A água saiu? Saiu na pancada, na força. Só que aquilo custou para ele. O que custou para ele? Olha o que Deus diz, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim. Olha que coisa, né? Você fazer o que você está acostumado a deixar de crer em Deus. Porque não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho. Moisés, você não creu em mim. Você acreditou mais na experiência que você teve do que na direção que eu estava dando. É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: Moisés, você preferiu ficar naquilo que você já conhecia, que uma vez deu certo, do que naquilo que eu estou falando que vai dar certo agora. Cuidado, às vezes a gente faz isso. A gente prefere ficar na segurança da nossa experiência do que na direção de quem? De Deus. Por isso, Moisés, vai te custar caro. Você não vai entrar na terra prometida. Você não vai meter esse povo na terra. Outro vai colocar no seu lugar. Ô pastor, coitado do Moisés, acho que ele não prestou atenção no que Deus falou. Não, ele ouviu o que Deus falou. Mas ele preferiu fazer o que ele já estava acostumado. Estava no automático, ele até consultou a Deus, mas ele não acatou o que Deus falou. Eu prefiro fazer assim, pastor, é meu costume fazer desse jeito. Da outra vez deu certo, sempre vem dando certo, sempre tem dado certo. Meu irmão, o que dá certo não é aquilo que deu certo um dia, mas é porque aquilo um dia foi a direção de Deus. E hoje o que vai dar certo? Aquilo que hoje também for a direção de Deus. Cuidado, pode lhe custar caro. Para terminar, Hebreus capítulo 2, verso 1, coloca ali para mim na tela, Felipe, nós já vamos orar já. Hebreus 2, 1. Cuidado, irmão, para não ficar preso com as experiências de ontem, viu? As experiências de ontem não servem para hoje.
Ó, Hebreus 2:1 diz assim: portanto convém atentar com mais diligência, mais atenção, mais cuidado para as coisas que já temos ouvido. Por quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Em outras palavras, o Moisés não prestou atenção naquilo que ele já tinha ouvido. Ele achou que o que ele já tinha tido de experiência já era o suficiente. Não, você tem que ouvir e ouvir de novo. Porque o que você ouviu, a experiência que você teve lá atrás, não serve para hoje. Um outro tempo, um outro momento, as experiências de ontem não servem para hoje. Eu tenho que sempre consultar quem? Ao Senhor. Sai do automático, irmão. Sai do automático. Você pode estar acostumado a fazer 1000 vezes aquilo. E aí eu até marquei algumas coisas aqui, que o perigo está no automático. Eu estava pesquisando um tempo atrás, e eu descobri o seguinte: tem uma pesquisa americana que fala que 52% dos acidentes de trânsito acontecem a menos de 8 quilômetros da casa do motorista. Viu falar isso? 52%, ou seja, a maioria, mais da metade dos acidentes acontece pertinho da casa das pessoas, dos motoristas. Por quê? Aqui é explicado, essa pesquisa americana, ela fala o seguinte, que a familiaridade faz as pessoas terem menos cuidado e atenção. Já viu como é que é? Você vai chegando em casa, está 1 quarteirão, 2 quarteirões faltando para chegar, já tira o cinto, já relaxa. E aí que mora o perigo. É aonde acontece, está aqui, você pode pesquisar depois, vai lá, pesquisa lá para você ver. Maioria, mais da metade dos acidentes acontece mais perto da casa do motorista. Por quê? É exatamente isso, é aquela segurança, né? De achar que já conhece o trecho, aqui eu já conheço, aqui eu já sei como é que faz. É onde a maioria acaba sofrendo acidente. Até marquei aqui, geralmente a gente erra onde a gente acha que já sabe. Esse é o problema, né? Geralmente a gente erra onde a gente acha que já sabe. Quanto mais a gente conhece um caminho, mais perigoso ele fica, porque menos atenção nós damos a ele. Cuidado, porque você erra onde você acha que já sabe. Já conheço meu marido, pastor, já conheço a minha esposa, e é por causa disso você tem que deixar de orar pelo teu casamento? Pedir a direção de Deus para a tua vida conjugal? Porque tem gente que se acomoda tanto, né, na experiência do casamento, que deixa de orar pelo casamento, deixa de pedir a direção. Deus, o que eu tenho que fazer agora no meu casamento, na minha família? O que eu tenho que fazer para agora? E vai se acomodando. É onde, meu irmão, às vezes vem o acidente, né? Onde a gente acha que já conhece. A gente erra onde a gente acha que já sabe. Cuidado, irmão. Sai do automático. Busca sempre a direção de Deus, você não vai errar. Em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.